Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. 2. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos, ou seja, eram muitos. Na superfície do vale estavam sequíssimos, ou seja, já tinha tempo que eles estavam ali. Então me perguntou: filho do homem, por acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. O verso 4 diz assim: disse-me ele: profetiza a estes ossos. E esses ossos secos ouve a palavra do Senhor. Glória a Deus. Irmão, nós estamos falando de um vale, de um local ao qual era entulhado aqueles ossos. Agora eu estou falando com pessoas que são carne. Se para aqueles ossos houve uma possibilidade, houve uma oportunidade, agora imagina para mim e para você. Glória a Deus. Ainda mais você tendo um pastor que é homem de Deus. Eu quero dizer para você que eu estou indo embora apaixonado. A glória de Deus está neste lugar. Eu quero dizer para você que é possível o milagre de Deus te alcançar nesta noite. Eu já sinto o cheiro de milagre neste lugar. A glória do Senhor está neste lugar. No versículo 1, nós entendemos que veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito. Ou seja, não é algo que, eu vou lá. Não, é o Senhor que faz isso com a gente. Eu entendi que tinha uma visão. Ou seja, nós precisamos, no nosso contexto espiritual, nós precisamos de uma visão. Tudo começa na nossa vida, no nosso caminhar, quando nós temos um direcionamento, nós temos uma visão. E aqui nós entendemos que foi profetizado para ele: é possível? E ele teve uma visão. Ele acreditou. Ou seja, talvez você está em meio a tantos problemas, a tantas coisas, que você acha que não é possível mais. Mas eu quero só te lembrar que lá em Jó 42, verso 2, a palavra do Senhor diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Nenhum dos seus planos pode ser impedidos. Ou seja, não sou eu que estou dizendo isso para você, é a palavra de Deus. O mais interessante é que quando nós baseamos na palavra, nós temos respaldo para vencer os obstáculos da nossa vida. E isso eu tenho certeza que você tem base na palavra de Deus, porque eu já vi sendo anunciado, inclusive está aqui agora sobre esse telão, está dizendo que aos sábados, às 18 horas, tem aqui um estudo bíblico. Ou seja, você tem alimento, você tem palavra. Então é a palavra de Deus que vai te dar base para você receber esta visão sobre os seus problemas, sobre as suas dificuldades, sobre aquilo que vem sobre você. E quando nós temos essa visão, quando nós entendemos, nós começamos a contemplar a grandeza de Deus. Nós começamos a ver aquilo que o Senhor tem para nós. Qual que é o nosso problema hoje, meu irmão? Qual que é o nosso problema hoje, pastor? O nosso problema hoje é que nós somos sufocados pelas coisas da vida, por tudo que está em nossa volta, pelo nosso corre-corre. Nós levantamos de madrugada, nós levantamos muito cedo, nós dormimos pouco, nós não temos tempo para ler a palavra de Deus, nós não temos tempo para jejuar, nós não temos tempo para orar, nós não temos tempo para consagrar, nós não temos tempo para viver uma vida de intimidade com Deus. Pastor, mas o senhor está dizendo que nós devemos ser diferentes, santos? Sim, nós precisamos de ser diferentes. Sobretudo, depois de um certo tempo que eu cheguei na Europa, eu comecei a entender isso. Eu comecei a perceber que o meu tempo de leitura aqui ficou escasso. Já chegou momentos na minha vida que eu parar e pensar: poxa, eu não li nenhum livro este ano. A qual antes lia 3, 4, 5, 10, 15 livros por ano.
e ainda lia a palavra de Deus. Ou seja, a nossa visão espiritual começa a se definhar. É verdade. Nós começamos a passar por situações. Ou seja, nós viemos na igreja, nós temos um período muito curto. São apenas 2 horas para nós recebermos o combustível, encher o nosso tanque e sair aí, ó, passar o restante da semana. Porque normalmente, eu não sei se acontece com vocês aqui, mas lá em Bruxelas, a igreja de domingo está lotada. Na semana o Mateus esteve lá e ele viu. Eu acho que todo mundo tem essa dificuldade na Europa. Na semana eu até vi colocando ali pedindo os irmãos para sentar para frente. Eu vou adotar isso lá, vai ser bom, viu? Porque na quarta-feira é um espaço longo. Se deixar, o pessoal quer sentar lá atrás, porque é pouquíssimas pessoas. Mas nós corremos tanto de um lado para o outro e nós perdemos o nosso foco, nós perdemos a nossa visão. Mas como Deus disse neste texto aqui, que veio a palavra do Senhor e Ele disse: se porventura é possível esses ossos reviverem. Ele disse: Senhor, Tu sabes. Meu irmão, eu só quero que você entenda uma coisa. Aonde está o seu problema? Aonde está a sua dificuldade? Eu gostaria que você refletisse comigo, que você pensasse um pouquinho. Aonde está o seu problema? O que está acontecendo mediante a sua vida neste momento? Eu quero que você entenda que o Senhor, Ele te chamou como profeta de Deus. Muitas vezes nós não nos atentamos a isso, mas nós somos profetas de Deus. Porque mais embaixo, quando nós continuamos a ler este texto, nós vemos aqui no verso 4, onde ele diz assim: disse-me ele, profetiza, e esses ossos, disse os ossos secos, ouve a palavra de Deus. Sabe, é profetizar. Lucas, no livro de Lucas, do 35 ao 43, ele vai falar de uma missão impossível sobre o cego de Jericó. Aquele homem, ele era cego. E o que o Senhor fez? A vista dele retornou, ele voltou a ver. Hoje nós estamos vendo, nós não estamos em uma missão impossível, nós estamos aqui. O que nós precisamos hoje é só de uma posição, de uma postura. É de entender aquilo que foi apresentado aqui nesta noite, que o Senhor, Ele é a nossa prioridade. E quando o Senhor for a nossa prioridade, algo vai acontecer. E sabe, quando nós tomamos essa atitude, nós começamos a profetizar, levanta o que for, nós temos coragem, nós temos direcionamento, e nós erguemos as nossas mãos, nós erguemos a nossa voz, nós profetizamos, nós declaramos, nós ministramos, e o milagre de Deus chega em nossas vidas, chega diante dos nossos problemas, e aonde a presença do Senhor chega, tudo será diferente. Aonde a presença do Senhor chega, tudo será diferente. Então profetiza nesta noite. Eu preciso que você profetize sobre a sua própria vida. Tome posse do milagre de Deus sobre a sua vida e profetize. Glória a Deus. Seja o teu nome, bendito seja o Senhor. Sabe, queridos, nós queremos a bênção, mas nós não queremos passar pelo caminho do milagre. É verdade. Nós queremos alcançar. Nós queremos ver o vale de ossos secos, só olhar para ele e perceber que as coisas estão acontecendo. Se você ler este texto, obrigado, querido. Se você ler este texto, você vai entender que houve um processo. É verdade. O que eu quero que você entenda nesta noite é que na sua vida precisa de um processo de Deus. Oh, aleluia! Sabe, precisa de um processo de Deus na sua vida para que algo aconteça. Sabe, jovem? Sabe, irmão? Sabe, irmã? Nas nossas vidas nós precisamos de processo de Deus.
nas nossas vidas, porque senão nós não chegamos a lugar nenhum, porque muitas vezes nós somos tão ignorantes que nós queremos agir com as nossas próprias forças. Sabe o que eu aprendi nessa caminhada cristã, neste tempo que eu me converti? Eu aprendi que dia após dia eu preciso de caminhar na presença do Senhor. Eu aprendi a estar no meu trabalho, eu faço limpeza em Bruxelas, eu limpando, tirando poeira, eu estou clamando, eu estou orando, eu estou buscando ao Senhor. E quantas vezes eu vi milagres de Deus na minha vida, através de momentos que eu estava ali conectado, mesmo trabalhando. Ou seja, eu quero dizer para você que é possível sim. Eu quero te dizer que é possível sim. Alguns dizem assim: eu não jejuo, eu não conecto com o Senhor porque eu não tenho tempo, eu trabalho muito. Não, isso não é verdade. Você pode se receber de Deus. No seu trabalho você pode jejuar, no seu trabalho você pode conectar, no seu trabalho você pode profetizar, no seu trabalho as pessoas precisam de Jesus. E quando você chega, algo tem que acontecer. E isso só acontece quando você entende e que você começa a profetizar. Então nesta noite, profetiza sobre a sua própria vida. O que Deus tem te prometido. Qual é o seu vale? É o seu CD? É o seu CD de pregação? É o seu ministério? Glória a Deus. É as vidas que você vai buscar lá fora? Comece a profetizar, comece a declarar. Em nome de Jesus, aleluia. Porque a bênção do Senhor, ela vai começar a acontecer na sua vida de uma forma sobrenatural. Louvado seja o Senhor. É através da profecia. Aleluia. Nós entendemos, irmãos, que Deus, ele criou os céus e a terra. Nós professamos isso, não é verdade? Quando nós vamos batizar, quando nós vamos descer as águas, nós passamos por um processo a qual nós somos discipulados. Nós passamos a entender um pouco mais da Bíblia. Nós entendemos que o Senhor, ele que governa tudo. É verdade. Nós entendemos que a criação foi um projeto de Deus. Nós entendemos que Deus, ele tem um chamado específico para cada um. É verdade. Não adianta eu chegar aqui, pegar o microfone e cantar, irmãos. Eu te garanto que vocês vão se levantar e vai falar: eu vou embora, pastor, me desculpa, não vou ficar aqui. Se eu pegar o violão e tentar fazer o que o pastor Marcos fez aqui, eu vou arrebentar todas essas cordas de uma vez só. E ainda vou sofrer, talvez algum vai me machucar. Não adianta. Sabe? Ou seja, cada um tem que estar no seu lugar. São pedras que vão se encaixando, e assim você vai organizando, e assim ela é a obra, assim é a obra do Senhor. Mas muitas vezes nós não queremos aceitar quando nós somos remanejados, quando acontece alguma coisa, quando o pastor nos dá um direcionamento, quando o nosso líder fala conosco, nós queremos reclamar. Às vezes nós até aceitamos: eu vou fazer porque ele disse, mas eu estou fazendo contra a minha vontade. Se eu pudesse eu até quebrava esse pedestal para poder não ficar aqui, porque eu não concordo com isso. Eu quero dizer para você que você está totalmente fora do projeto de Deus. Você não está agindo como um profeta de Deus. Se você estiver diante de um vale de ossos secos, se você estiver diante dos seus problemas, você não vai ter autoridade nenhuma. Porque você não vai estar de acordo com o processo, com aquilo que Deus quer para você. É verdade. Meu Deus. Oh, aleluia, Jesus. Ensina-nos, Senhor. Cada um tem o seu chamado. Aleluia. Era algo impossível. Mas eu quero te dizer uma coisa: que o meu Deus, ele gosta de coisas impossíveis. Aleluia. Eu acostumei a acompanhar casais. Como eu disse aqui ontem, eu já tive muitos problemas na minha vida. Eu já estive com a minha mala pronta para ir embora de casa, e o Senhor me restaurou. Sabe o que eu aprendi com isso? Que Deus age nos momentos impossíveis nas nossas vidas. Aleluia. O nosso Deus, ele é o Deus da restauração. Mas para que isso aconteça, tem que haver uma profecia. Isso só acontece quando nós abrimos a nossa boca e nós declaramos.
nós liberamos palavras. Então, meu irmão, cuidado com o que você profere. Cuidado com o que você fala. Porque da sua boca, das nossas bocas, tem que sair palavras, profecias. Nós lemos aqui no verso 4, profetiza. Nós temos que ter cuidado com o que nós falamos. É verdade. A Bíblia diz que o filho deve honrar pai e mãe. Mas a Bíblia diz também para o pai e a mãe não provocar ira nos seus filhos. O que eu entendo com isso? Às vezes nós queremos cobrar tanto e nós esquecemos de como nós estamos dando algo para as pessoas. Nós estamos em uma reunião de jovens, em um culto de jovens. Sabe o que eu agradeço a Deus? Porque nós entendemos que sempre quando nós reunimos, que seja mesmo com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os irmãos ou com as irmãs, nós estamos aprendendo algo da parte de Deus. Nós estamos aprendendo algo vindo da parte do Senhor. Sabe o que é isso, meus irmãos? É quando nós entendemos o caminho da obediência. É verdade, aleluia. Quando nós entendemos o caminho da obediência. O verso 7 e 8 fala sobre uma restauração nacional, algo que é ligado aqui na terra. Olha aqui o que diz o verso 7. Então profetizei segundo que me foram ordenados. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. O verso 8. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram carne, e estendeu-se pele, e eles não haviam, e neles não havia o espírito. Ou seja, meu irmão, existe osso de todo tamanho, estava tudo misturado. Agora você imagina, eu não sou grande, mas tem alguns irmãos que são grandes. Imagina os meus ossos misturados com o osso de alguém que é grande. De repente alguém vem, pega o meu osso e tenta colocar junto com o outro para poder criar os tendões naquele osso. Imagina que corpo bonito que não vai sair. Ou seja, eu vou ficar talvez assim 29, 30. Vou andar, né? Porque vai estar tudo diferenciado. Uma mão lá em cima, outra lá embaixo, né? Mas porém, quando o Senhor ele faz alguma coisa em nossas vidas, Ele faz com perfeição. Aleluia. Ele faz com perfeição. Sabe o que eu entendi? Que quando Ele profetizou, Ele deu ordem. Quando aconteceu algo aqui na terra, começou a ser ligado, houve aquela restauração, houve aquele barulho. Sabe qual foi o barulho? Porque Ele estava procurando os seus ossos, as suas juntas, suas medulas, ossos com ossos, cada um entrando na sua posição. Sabe o que eu entendo? É que há poder nas nossas palavras, há uma profecia sobre a nossa boca, há algo de diferenciado sobre nós. Muitas vezes não acontece aqui na terra porque nós não entendemos isso. Aleluia, Deus. Sabe, nós viemos para um país, nós estamos em terra estrangeira e nós abrimos a nossa boca muitas vezes só mesmo para amaldiçoar e dizer: este país é um país de não sei o que, isso não vale nada, eu vou embora para minha terra, e começa a dizer um monte de coisa. Nós abrimos a nossa boca, nós profetizamos maldição sobre um país que tem nos dado o nosso sustento, que tem nos mantido de pé. Nós não entendemos o projeto de Deus. Mas se você nesta noite entender e começar a profetizar, a declarar a bênção do Senhor, você vai ver que mesmo que você vai se deparar com um vale de ossos secos, tudo misturado, de milhares e milhares de anos, você pode ter certeza que Deus vai fazer algo, porque você vai ter a autoridade vindo da parte de Deus. Sabe o que eu preciso que você entenda nesta noite? Que você tem que ter a autoridade vindo de Deus. Porque a autoridade de Deus, ela vai fazer todo um diferencial na sua vida. E no versículo 9 e 10 nós entendemos que houve uma restauração ligada à fé. Sabe o que é isso? É o caminho da obediência. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você já viu aquela pessoa que todo projeto de oração ela está nele?
Toda campanha ela está dentro. Todo pedido de oração ela está inclusa. Todo momento que alguém diz assim, eu vou levantar de madrugada, ora por mim e tal, e nada acontece na vida daquela pessoa, é porque na realidade a fé dela não está voltada para o Senhor. Ela não entende o propósito. Eu aprendi uma coisa nessa caminhada cristã, meus irmãos. Não é que eu rejeito orar para as pessoas, não. Eu oro para todo mundo que me pede oração, mas eu procuro buscar um direcionamento vindo da parte de Deus, porque muitas vezes nós jogamos pérolas aos porcos. É verdade, isso aí é verdade. É verdade. Quantas vezes as irmãs do ciclo de oração, o Ministério de Mulheres oram, pagam o preço, jejum, consagra em prol da sua vida. Profetiza sobre você, até mesmo sem você saber. Quantas vezes o seu pastor levanta nas madrugadas, geme, chora, ministra, profetiza sobre a sua vida, e você pega tudo e chega ali na beira do lago e faz assim, ó, vai embora, não te quero. Joga tudo fora. Mas se você mudar os seus caminhos nessa noite, se você entrar pelo caminho da obediência, a obediência do Senhor na sua vida vai fazer todo um diferencial. Vai ser um divisor de águas na sua vida. Sabe, a obediência, ela faz toda a diferença na nossa caminhada cristã. Eu te falo isso com toda a autoridade vindo da parte de Deus. Eu não tenho dificuldades em submeter a autoridades, porque eu entendi que toda autoridade ela vem da parte de Deus. Toda autoridade ela vem da parte de Deus. Então a autoridade que está sobre você, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Talvez você não entendeu ainda, mas a autoridade que está sobre você neste lugar, ela vem de Deus. Hoje aqui o pastor Marcos, ele é o meu pastor, porque ele é a autoridade de Deus neste lugar. Eu estou sobre a sua autoridade. Louvado seja Deus. Você tem noção do que é isso, meu irmão? Você tem noção? Mas muitas vezes nós queremos obedecer só mesmo até onde nos convém. Só até onde nos limita, aonde tá bom pra gente, aonde é o suficiente para nós. Mas não é isso que Deus quer para você. Não é isso que Deus quer para esta igreja. Não é isso que Deus quer para esta nação. Nós temos um privilégio, nós temos a liberdade de adorar. Através da adoração, nós conseguimos chegar a este caminho de obediência. Porque a adoração quebranta o nosso coração e nos leva perante o Senhor de uma forma gloriosa, e a qual nós chegamos, nós começamos a ver o mover, o sobrenatural, começamos a entender, começamos a ver, começamos a sentir o mover, o sobrenatural de Deus. Olha aqui o verso 9. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza o Filho do Homem. Ele disse para o Filho do Homem, e disse assim, Senhor Deus, vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Gente, morto, seco, decompôs, já não tinha mais nada. Era uma missão impossível, mas houve um milagre. No final deste texto nós entendemos, só para você entender o que é a fé, no final deste texto nós entendemos que levantou um exército numeroso, grandioso. Nós não somos ninguém perante esse exército. Sabe o que é isso? É a fé. Você tem noção do que você pode fazer através da fé? Você tem noção do que você pode somar com essa igreja através da sua fé? Você tem noção do potencial que você tem no Senhor através da sua fé?
Olha o verso 10. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. E viveram-se, e puseram-se em pé um exército, de sobremodo numeroso. Querido, você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é o poder de Deus? Mas sabe qual é o nosso problema? Que nós queremos estar apegados, arraigados no que as pessoas nos dizem. Nós pensamos muito no que acham da gente. Ah, mas o irmão, ele me disse isso e isso sobre mim. Daí nós começamos a entender o que as outras pessoas estão dizendo sobre nós. Começamos a perceber só mesmo que o outro está falando sobre nós. E esquecemos de entender e ver o que Deus pensa sobre mim. E sobretudo, a minha vida só houve uma mudança no dia que eu entendi que eu tinha que fazer a vontade do meu Pai. A vontade do Senhor. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Se você estiver fazendo a vontade do Pai, se você estiver na presença do Senhor, você pode ter certeza que o pastor jamais ele vai te chamar a sua atenção. Você sabe por quê? Porque ele tem direcionamento, ele tem uma visão de Deus. Ele tem um dom de discernimento. Se você estiver fazendo a vontade do Pai, pode ter certeza que jamais você vai ser envergonhado. Glória a Deus. Porque Jesus, ele não despede ninguém de mãos vazias. E sobretudo o Espírito entrou neles. Sabe o que nos lembra? É a criação. Lá em Gênesis 2:7. O Senhor, ele fala sobre a criação quando ele formou o homem. Olha para vocês verem a que estado que nós chegamos. Nós temos a oportunidade de viver um ato, de presenciar algo na Bíblia que nos lembra a criação. E nós não acatamos isso para as nossas vidas. Ou seja, nós temos uma autoridade vinda de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos uma autoridade que o Senhor nos entrega quando nós começamos a se posicionar na presença dEle. Sabe o que eu vejo nessa noite? Eu vejo que Deus já está levantando uma geração diferenciada. Eu vejo que Deus já está trabalhando em corações, despertando homens, mulheres, jovens, crianças, pessoas que têm desejo de ver o mover, o sobrenatural de Deus. Pessoas que têm desejo de ver algo de novo acontecer. Sabe o que eu não aceito no nosso meio? É as pessoas dizerem que a nossa geração hoje é uma geração fracassada, uma geração de derrota. Eu não aceito isso, você sabe por quê? Porque eu faço parte dessa geração. Nós fazemos parte dessa geração. Nós precisamos de ter o dom de Deus de profetizar sobre as nossas situações. Sabe, Deus te levantou para ser um profeta nesta nação. Este vale de ossos secos, ele se retrata várias vezes momentos da vida da igreja, a qual nós enfrentamos e que nós não temos coragem. Nós vemos os problemas e achamos que estão numerosos demais, e recuamos e voltamos para trás. Hoje está difícil, eu não sei se vocês passam por essa dificuldade aqui, mas hoje está difícil de selecionar obreiros para estar na casa do Senhor, para trabalhar. Você sabe por quê? Porque a nossa geração, ela quer recuar. Quando o pastor direciona alguém: olha, irmão, eu preciso de contar contigo, Deus me deu você, Deus me mostrou você, eu quero você do meu lado. Às vezes, muitas vezes, o primeiro passo daquela pessoa é de recuar, voltar atrás. Mas não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que Deus quer para a gente.
Este texto que nós lemos aqui, ele está retratando também a vida da igreja. E nós temos problemas, nós temos dificuldades. Não importa a frustração que você tem passado lá fora. Não olhe para o homem, olhe só mesmo para Jesus. Porque quando você olha para Jesus, algo de novo acontece. Quando você olha para o Senhor, o milagre de Deus alcança a sua vida. O que tem sido a sua frustração? O que te frustrou nesta caminhada? Que tem tentado fazer você parar? Você sabia que só de você estar aqui sentado hoje nessas cadeiras é um privilégio que Deus te dá? Quantos tentou chegar no dia de hoje e não conseguiu nem amanhecer? Recentemente, nós vivemos um fato lá na minha casa, que nós seguramos dentro de casa só entre a nossa família, e que achamos que não, chegamos a momentos assim que eu falava, Senhor, eu não quero desesperar. Que a minha esposa foi ao médico, e o médico disse para ela que ela estava com um tumor. Fez todos os exames e foi constatado que era um câncer. O primeiro momento, aquela instância, foi choque. Depois começou a vir pavor, medo. De repente, algo... Ei, o que você tem pregado? Você tem falado para as pessoas confiar? Quando você ora com alguém, o que você ministra sobre as pessoas? Sabe qual foi o nosso direcionamento? Nós começamos a orar. Começamos a clamar. Começamos a buscar. Meu filho orava, minha filha orava, eu orava, minha esposa orava. Nós clamávamos, nós profetizávamos. E de repente, dentro de poucos dias, ela tinha que voltar no hospital. Ela começou a ficar com aquele medo, com aquela insegurança. Depois de tudo pronto, e eu não vou buscar o resultado, e não vou. Depois de todo o processo feito, e a gente continua orando, e o Senhor trouxe um direcionamento. Deus usou alguém que nos encorajou, e nós entendemos, nós estamos aqui numa batalha. Nós profetizamos, o milagre aconteceu, e ela falou assim, eu vou atrás, porque nós declaramos, algo de novo aconteceu. E quando ela chegou ali, o médico olhou para ela e disse, você não tem nada mais, desapareceu. Sabe o que eu entendi, meu irmão? É que quando nós profetizamos, o milagre acontece. Qual é o seu problema hoje? O que tem acontecido com a sua vida? Qual é o vale que você está vivendo? A sua vida espiritual, como que ela está hoje? Quais são os entulhos que você tem jogado sobre ela? O que você tem escolhido para você? O que você precisa para você profetizar sobre a sua situação? Quais foram as palavras que lançou sobre você? Que você foi amontoando elas e fazendo delas de um vale de ossos secos, para você não sair dessa dificuldade. Misericórdia, Deus. Nós temos que acreditar na provisão de Deus. Nós temos que acreditar no milagre de Deus. Eu só quero te lembrar nessa noite que o mundo espiritual, ele existe, viu, irmãos? O mundo espiritual, ele existe. Muitas vezes nós não valorizamos isso. Eu já vi inúmeras coisas acontecerem. É por isso que todos os dias eu oro pela minha família. Por isso que todos os dias eu oro pela minha igreja. Recentemente nós estávamos no monte. E Deus deu uma revelação para alguém ali.
A minha esposa estava orando com alguém e ela começou a repreender um espírito mau que a pessoa foi feito para aquela pessoa, para a família daquela pessoa, e que aquilo impregnou no estômago da pessoa, que criou um caroço, uma bola. Só quem acredita nessas coisas, assim, quem já presenciou isso, que entende isso. E naquele momento eu vi aquilo, Deus falou comigo assim: ora pela sua esposa. Eu comecei a orar por ela e eu profetizei sobre a vida dela. Quando ela parou de orar pelo irmão, o irmão foi liberto, ela falou assim: não estou sentindo o meu braço. Eu levantei a minha voz e disse o seguinte: Satanás, bate em retirada. Alguém que estava do lado dela orou por ela numa vez. Eu abri a minha boca e profetizei: bate em retirada, porque sobre a minha casa você não vem. Você sabe qual é o nosso problema muitas vezes? E nós queremos cutucar a onça com vara curta. Nós não sabemos o mundo que nós estamos vivendo. É que o irmão estava dizendo aqui há poucos minutos. Quando nós estamos aqui, nós sentimos, nós queremos lançar para vocês. Mas muitas vezes nós queremos pegar, mas nós não sabemos com o que nós estamos lidando. É verdade. Não sabemos com o que nós estamos lidando. O mundo espiritual, ele existe, viu, meu irmão? Jovem, você pode ser santo, você pode ser diferenciado, você pode ser separado. Irmão, você pode ser santo. Irmã, você pode ser santo. A sua casa pode ser diferenciada. A sua casa pode ser transformada. Glória a Deus, aleluia. Martin Luther King diz: pregue, mas use palavras se necessário for. Ou seja, a minha conduta, os seus passos, aonde você passar, o seu testemunho, ele tem que valer mais do que as suas palavras. Eu prezo por isso. Aonde eu for, o pastor falou sobre isso aqui. É bom quando nós ouvimos testemunho. Pastor, antes de te conhecer, eu já tinha ouvido falar da sua igreja há muito tempo atrás, viu? Depois que o tempo vai passando, nós entendemos o que era. Porque alguém me disse: um dia eu quero que vocês vão na igreja do pastor Marcos. É uma bênção, pastor, o pessoal lá. Não foi isso que nós ouvimos lá em Bruxelas? Há muito tempo atrás. Sabe o que é isso? Ele está pregando o evangelho, mesmo não estando lá. Alguém está testificando da vida dele. O duro seria se alguém chegasse lá e falasse: pastor Edmar, não vai na igreja do pastor. Não, ele diz: um dia eu quero que vocês vão lá. Amém. Sabe o que é isso? A pessoa prega até mesmo sem usar palavras. Meu irmão, o seu nome ele tem que chegar a lugares com bons testemunhos. A sua vida tem que passar. As pessoas têm que ser curadas, têm que ser transformadas, têm que ser edificadas. Ou seja, tem que haver ressurreição de vidas. É o que nós não entendemos muitas vezes. Nós precisamos de profetizar, usar o dom que Deus nos deu, e o milagre acontecer. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Cada casa é uma igreja. E cada crente é um profeta. Nós pensamos errado. Nós pensamos que a igreja só é aqui. Não, é lá em casa. Nós somos igreja. Porque se lá em casa não estiver bem, meu irmão, aqui não vai nada bem. Quantas vezes que lá na minha casa estava bagunça mesmo. Eu já falei para vocês que chegou momentos que eu vim embora de casa. Por quê? Eu dei brecha. O diabo não chegou e bateu na porta e falou assim: deixa eu entrar? Não, não foi assim não, meu irmão. Foi eu que abri a porta para ele e disse: ó, vem cá, vem participar comigo. Você sabia que cada vez que o diabo vem sobre nós, quando ele vem e encontra a casa limpa, purificada, santificada, ele não entra. Porque ele não entra em lugares limpos, em lugares separados, em lugares santificados. Ele só entra mesmo onde tem bagunça, aonde tem ruína, aonde tem sujeira, aonde tem podridão, aonde tem pecado, aonde tem dificuldade, aonde falta amor, aonde falta perdão. É nesses lugares que ele entra. Aonde tem contenda, mas na casa que está edificada, que está separada, que está santificada, o que vai acontecer é restauração de vidas. É milagre de Deus. É profecia, é osso sobre osso.
pele, carne e depois fôlego de vida. Aleluia. E quantas pessoas que estão sem esperança, quantas pessoas, sabe o que nós entendemos, meu irmão? Que portanto, acima de tudo, nós temos que buscar a visão de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos de entender que a visão de Deus tem que estar sobre nós, o poder de Deus tem que estar sobre nós. Mas para que isso aconteça, nós temos que ser profeta. Nós temos que declarar. Vocês acham que tem dia que eu também não fico desanimado? Eu não tenho aqui um S de super-homem aqui não, ó. Pois é. A minha mulher não tem um M de Mulher Maravilha não. Os pastores dessa igreja também não. Vocês sabiam que eles são carne e osso igual nós? Eu só quero te lembrar de uma coisa. Quantas vezes você já parou para orar pelo seu pastor e pela sua pastora? Você já analisou? Você quer deles todo dia um alimento espiritual. Todos os dias você quer que eles trazem uma palavra de conforto para você. Mas quantas vezes você já parou para interceder por eles? Você já teve a coragem de pegar o seu telefone e ligar para ele e falar: pastor, está tudo bem com o senhor? O senhor comeu hoje? A sua energia está paga? Como é que estão as coisas aí, pastor? Está sangrando, pastor? Eu posso te ajudar a secar esse sangue que está jorrando aí? Você já fez isso algum dia? Você já fez isso um dia? Você sabia que isso é papel da igreja, de cuidar do pastor? É de nós que somos profetas, que se julgamos homens e mulheres de Deus. Vocês sabiam que esse é o nosso papel? Aleluia, Jesus. Mas não. Nós só queremos cobrar. Você viu o pastor? O pastor, eu passei por dificuldade. Essa semana eu recebi uma ligação assim, semana passada, de uma irmã: pastor, eu estou aqui doente e você nem me ligou. Eu falei: e você viajou e nem me falou. Ficou quase 40 dias no Brasil e nem falou nada comigo. Que compromisso eu tenho que ter com você? É verdade, é verdade. Daí ela começou a chorar: pastor, me perdoa, eu não sabia que o senhor estava chateado. Eu falei: não estou chateado, minha irmã, só estou te respondendo a sua pergunta. Porque muitas vezes eles acham que pastor é super-homem. Alguns acham que ele vai passar aí voando, só, resolvendo os problemas. Não é não, meu irmão. Nós somos de carne e osso igual você. Nós choramos, nós gememos, nós temos necessidade, nós pagamos o preço. E você precisa te preocupar com o homem de Deus, com a mulher de Deus neste lugar. Não adianta você correr. Seja um profeta, seja obediente. Glória a Deus, aleluia. Talvez seja duro para você essa palavra. Às vezes a gente corre de falar alguma coisa, mas não tem como. Como é que você quer o poder de Deus sobre a sua vida, se você está com a vida toda desconcertada? Só que eu tenho uma boa notícia para você: você está no lugar certo. É aqui que você vai lançar nos pés do Senhor. Ele vai purificar a sua vida. É aqui que Deus vai ser a sua prioridade. É aqui que Ele vai abrir porta aonde não tem, onde tem a parede mesmo, para todo mundo ver que você serve um Deus. Busque o poder de Deus. Eu preciso de orar com você, porque senão o pastor não deixa eu voltar aqui mais não, irmãos. O meu horário está voando já. Meu irmão, você está disposto a ser um profeta de Deus nessa nação? Jovem, você está disposto a ser um profeta de Deus lá no seu trabalho, na faculdade, no futebol, na escola, dentro da sua própria casa? Lá nas madrugadas, quando você está sozinho na sua rede social, que ninguém está te vendo, só mesmo os olhos do Senhor. Você está disposto a ser um profeta de Deus, ser um homem ou uma mulher de Deus? Você está disposto a isso? Você está disposto a isso? Talvez ninguém está te valorizando, mas o Senhor, Ele conta contigo. O apóstolo Paulo diz que Deus pega as coisas que não são e faz
C. Ele confunde. Daí alguns dizem assim, ah, então eu vou me prostituir para ganhar as prostitutas. Não é isso que Deus está falando, tá? É verdade, meu Deus. Viu? Não é isso, tá bom? Que alguns pegam isso aí como base. Não é isso. Deus quer te usar de uma forma sobrenatural.